Olá, meu nome é Israel e estou aqui para apresentar a segunda semana da discussão para um projeto de controlador em 2 tanques. Os componentes desse grupo são Guilherme, Lucas, Israel e Mona Lisa. Somos o grupo 2. O objetivo era fazer o controlador de um tanque de dois tanques em níveis a partir da tensão. Na semana passada fizemos o controlador, contudo tivemos um pequeno erro com relação à tensão máxima que deveria ser utilizada na bomba. Resolvemos novamente as equações linearizadas e então obtivemos esta função de transferência para o tanque 1. E para o tanque 2 obtivemos esta função de transferência. Como foi proposto no PDF do professor, o projeto foi dividido em 2 cenários. O primeiro cenário consistia em manter o nível a 15 centímetros sem erro de regime e, portanto, foi projetado um PI, pois o PI, para qualquer atividade integral, ele não apresentará erro de regime. Percentual de overshoot menor que 11% e o tempo de subida de 5 segundos. No tanque 1, fizemos os devidos cálculos para achar o QC de aproximadamente 0,57. E o tempo de acomodação com o ômega-n deu cerca de 1,403. Logo, para atender o tempo de assentamento, o ômega-n deve ser menor que 1,403. Para isso, então, para fazer o controlador, tivemos que obter a função de transferência de malha aberta, que será representada pelo PI em série com a função de transferência. Fizemos os devidos cálculos e achamos esta função para a malha aberta. E para a malha fechada, utilizamos a equação devida, que é a função de malha aberta dividido por 1 mais a função de malha aberta. Com os devidos cálculos, encontramos que KI deverá ser maior do que 9,2587 ou igual. Este é o valor limite. Pois para encontrar KI e KP, igualamos a equação característica, pois obtínhamos todos os valores. Tínhamos ômega-n, tínhamos QC, então encontramos o valor de 9,2587 para KI e 7,21 para KP. Logo, a função será esta aqui, com a seguinte função de transferência para o controlador. Logo, foi feita a simulação, a entrada do nível desejado, PID, controlador PID, ok, com os parâmetros de derivação 0. Aqui temos a EDO, que foi montada para que obtivéssemos então a função realmente discretizada. Colocando para rodar na simulação, obtivemos então o seguinte resultado. Como pode ser visto, foi amortizado em tempo devido e o controlador PI se mostrou eficaz. Logo após, vamos fazer o cenário 2, que o cenário 2 irá controlar o tanque 2 com nível de 15 centímetros, sem erro de regime e o tempo de subida 20 segundos, com um overshoot de 10%. Neste caso, quando se foi feita os devidos cálculos,
verificou-se que, na verdade, deve-se utilizar um PID para controlar este segundo tanque. Para encontrar a função de transferência a ser controlada, ele depende do tanque 1. Então tivemos que fazer a multiplicação do tanque 1 com o tanque 2, as funções de transferência. Então obtivemos o seguinte resultado. Então achamos o tempo de acomodação, o percentual de overshoot e logo após o ômega n, né? Então fizemos a função de transferência de malha aberta e encontramos os seguintes resultados. Logo, dissemos que G de S é igual a sobre B e C de S é C sobre D. Aqui temos a equação, a função de transferência característica do PID. Então, fazendo os devidos cálculos, A sobre B, C sobre D, fazendo as manipulações, achamos que A vezes C sobre AC mais BD seria a nossa função de transferência de malha fechada. Logo, teremos essa seguinte equação com essas devidas manipulações. Chegamos neste resultado. Então, fomos calcular, né, o polo a ser inserido, que já foi de certa forma calculado lá em cima, só que para encontrar melhor. Então, igualamos o tempo de subida sobre o polo de malha fechada crítico. Então, deu 0,2, como já era de esperado. E, portanto, esse polo que será inserido na função deverá ser real e negativo. Ou seja, os próximos polos que são necessários devido à função a função apresentar grau 3, ou seja, tem 3 polos, 2 da função do tanque, mais um do controlador. Então, podemos arbitrar outros valores de polos menores que este, pois será o local da estabilidade do sistema. Logo após, tivemos que encontrar o denominador de T desejado. Então, colocamos as raízes em suas devidas funções, obtivemos essa equação. Logo, usando a Diofantina, nós igualamos a obtida com a desejada. Fazendo suas devidas manipulações, encontramos que C2, C1 e C0 serão respectivamente C0 28, C1 185, C2 219. Logo, a equação característica do controlador será esta. Então, o Kp do controlador será 185, o Ki 28 e o Kd 219. Essa função foi um pouco mais complicada de implementar. Então, no SLab nós temos o seguinte programa de controle de nível, onde foi inserido o Kc, o Ki e o Kd encontrado. E então temos a simulação feita no Xcore, né? A função de transferência, as funções de transferências foram colocadas no seu devido lugar, tanto para o tanque 1 quanto para o tanque 2 as ZDOs, e aqui temos o controlador. Na simulação, vemos que os objetivos foram atingidos e foi controlado com sucesso. Agradeço e nos vemos próxima semana.